Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um tema bem importante dentro dos projetos criptativos, apesar de ser pouco falado, mas ele é bem importante, que é o IPFS. É uma estrutura que vem tomando forma e crescendo bastante e vai ser usada basicamente aí dentro da Web 3.0 e hoje está sendo usada aí para vários outros projetos, mas basicamente tem sido usado dentro dos projetos criptativos para guardar dados descentralizados, geralmente de NFTs. Então, vamos entender um pouco mais aí o que é o IPFS. Espero que até o final do vídeo vocês tenham um melhor entendimento e a importância que esse projeto, esse protocolo tem, não só para os projetos criptativos, mas também para a Web 3.0 como um todo. Bom, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, aqui na tela já do nosso computador, eu vou mostrar para vocês o que é o IPFS. Vamos entender um pouquinho melhor o que é o IPFS. Só lembrando que isso aqui é uma breve introdução, tá? Tem muito mais conteúdo por trás disso aqui. Isso que de fato é um mundo, só o IPFS é um mundo, e de fato é um mundo novo que vem crescendo várias tecnologias dentro do IPFS, maneiras de se programar, bibliotecas, frameworks, enfim, só isso aqui é um mundo, então não quero esgotar o tema aqui, tá? É bem profundo, inclusive, o IPFS, então é só esse adendo aí, só essa advertência aí. Bom, um breve sumário aqui, vamos falar um pouquinho sobre a web. Podemos comparar a web 2.0 e com a web 3.0, no caso aqui, web com HTTP e a web 3.0 com IPFS, tá? Então, assim, dentro da web 2.0, a gente tem outros protocolos para além do HTTP, por exemplo, o FTP. E eu só estou comentando aqui, só vou falar sobre o HTTP, mas saiba que existem outros protocolos além desse. Vamos falar um pouquinho sobre o URL, sobre SID, aí dentro do IPFS, e o URL aqui dentro do HTTP e da Web 2.0. E vamos aí fazer uma comparação final para a gente entender melhor qual que é a diferença entre esses dois protocolos, por assim dizer. Então, pessoal, vamos lá olhar um pouquinho sobre o armazenamento de dados dentro da Web 2.0. No modelo atual de armazenamento de dados dentro da Web 2.0, são os servidores centralizados, os servidores que a gente conhece hoje. Em geral, todo site que a gente consulta, a gente está consultando dentro de um servidor centralizado. Algum desenvolvedor foi lá e colocou os códigos dentro desse servidor e a gente faz essa consulta através do nosso navegador. É um modelo que a gente chama de servidor-cliente. Quem está consultando é o cliente e o servidor foi lá o programador junto com uma empresa lá e programou todo o site para que a gente possa consultar. Em geral, são de grandes corporações, esses servidores, né? E também são, por vezes, chamados servidores em nuvem. Mas, sempre o mas, esses dados podem, né? Eles podem ser censurados pelo governo, porque se você parar para pensar, ele tem um ponto central ali de ataque, ou de falha, ou de censura. O governo pode ir lá e brecar aquela empresa, né? Notificar ela de alguma maneira e proibir que aquele conteúdo seja divulgado. Então, tem esse problema de censura. A Web 2.2 é dessa maneira. Pode ser descontinuada pela própria empresa, tá? Então, o serviço da empresa pode ser descontinuado. Imagina que você tem um site lá e a empresa vai parar, vai encerrar seus trabalhos lá, por vários motivos, pode ser isso, né? A empresa não tem lucro, então ela vai fechar, e aí você tem o seu trabalho que você foi feito lá descontinuado. Então, esse é um problema também. E você que é usuário, no caso ali eu estou falando de um programador, mas você que é usuário também pode ter esse problema. Imagina aí que algum site que você usa para guardar suas fotos, seus arquivos, seja descontinuado. Se a empresa, em tese, ela vai te avisar, mas se ela poderia até fechar o serviço sem te avisar. Então, esse é outro problema. Então, você tem problemas também por falha de sistemas de manutenção, que pode ficar, os seus dados podem ficar inacessíveis. E aí tem um exemplo aqui que aconteceu aqui em outubro de 2021, que foi esse fato aqui de ter esses aplicativos aqui, eles ficaram por fora do ar. Imagina você precisar tá usando um aplicativo desse e ter algum dado ali importante que você precisa no momento e não ter acesso. Então, pode ter gerado algum prejuízo para você. O fato é o seguinte, só um adendo aqui também, eu não vou dizer, né, que o IPFS vai resolver todos esses problemas,
Assim, porque tem vários outros ifs aí, né? Outros poréns em relação a isso. Mas o fato é que você vai conseguir diminuir esse risco. E aí vai depender, como tudo, né, dentro dos projetos, vai depender da aderência das pessoas, do usuário. Ou seja, quanto mais usuários, agora eu estou comentando sobre IPFS, quanto mais usuário dentro do IPFS, menor vai ser o seu risco de você não ter um arquivo lá, ou ter um arquivo inacessível. Então, tem pontos aí, tem vantagem e desvantagem, a gente analisa lá no final. Caso esteja utilizando um SaaS é um software as a service, como é conhecido. É um software que você usa direto na internet e você paga por ele. Você não tem licença, você paga por ele por uso. Então é importante que você, caso use algum, aqui é só um adendo também, caso você use algum desses tipos de serviço, é importante você pensar em buscar alternativas de arquivos que você esteja usando lá dentro desse software, que ele seja interoperável com sistemas parecidos. Você imagina que você usa um sistema X e ele tem um tipo de arquivo, e tem um sistema Y que faz a mesma coisa. Você tem que pensar em pegar arquivos, né? Que são que podem ser usados nesse software X e no software Y, para você evitar problemas aí. Porque caso essa empresa feche ali, descontinue aquele software, você não tenha prejuízo. Você vai ter um arquivo interoperável para um outro sistema. Então, isso é importante também. E aí, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o URL, que é o endereçamento baseado em localização, tá? Então, o URL, o significado dela basicamente localizador único de recurso, localizador uniforme de recurso, tá aqui o termo em inglês. Então, é um endereçamento baseado em localização. A gente vai ver que isso aqui é bem importante quando a gente for comparar com IPFS, tá? Então, os passos que você precisa para gerar um localizador desse aqui, né? Ou seja, para você colocar um recurso na internet para que outras pessoas possam consultar. Então, os passos vai ser o quê? Você vai carregar esse dado dentro do servidor, que é o programador, é o que ele faz lá, né? Você também aí o servidor vai gerar uma URL para você, que é um caminho. O cliente, que é o que você quer que use esse dado, ele vai lá fazer uma consulta através do navegador dele de internet, ele vai consultar essa URL que foi gerada, e o servidor vai dar a resposta do arquivo para o cliente. Então, você vai lá, consulta, o servidor te dá o arquivo de resposta, e você tem ali satisfeita ali a sua necessidade. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê como é que é montado o caminho, essa URL, dentro da Web 2.0. Então, você tem ali o protocolo, tá? Que é o HTTP, como eu chamei. Você tem ali o domínio, que é para onde vai apontar o servidor, onde estão os dados que você quer. Isso aqui internamente a gente não enxerga, mas é a porta lá do computador, lá do servidor, onde vai receber a requisição. E você tem um caminho ali dentro desse computador, aqui, daqui para cá você já está dentro do computador, você já está dentro do servidor. Você tem um caminho para o arquivo que você quer. O arquivo que você quer é esse aqui, myfile.html. Esse arquivo, obviamente, poderia ser qualquer tipo de arquivo. Então, pessoal, daqui para frente já não importa tanto, mas o computador, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar esses parâmetros aqui, que vai vir pela URL, e vai jogar, vai calcular dentro do servidor lá, dados, talvez fazer até busca no banco de dados para jogar nesse arquivo aqui, ó, no HTML. Aí, quando você enxerga a página no seu navegador, ele já vai enxergar com todos os dados que foram calculados lá. E aí você tem a sua página ali com os dados que você pediu, tudo calculado e montado ali de forma simples para o usuário poder ver. Tem basicamente assim que funciona a Web 2.2 e como é feita a URL. E aqui eu botei alguns exemplos. Esse texto aqui, né, esse arquivo aqui, ó, ele poderia ser qualquer arquivo. Uma planilha, um TXT, qualquer coisa, poderia ser qualquer tipo de arquivo. E aí você tá, né, se você tem esse arquivo lá dentro desse servidor, se for um arquivo importante e muito pessoal para você, por exemplo, uma foto da sua família, você pode ter esse arquivo perdido, tá? Isso é clássico aí dentro da Web 2.0, já aconteceu alguns eventos desse tipo. É claro que hoje as empresas se preocupam, né, minimamente eles se preocupam com o usuário, mas você tem esse risco ainda, tá? E agora partindo aqui para a Web 3.0 com IPFS,
Esse aqui também não vai ser o único protocolo, como o HTTP não é o único lá para o Web 2.2, aqui também não vai ser o único, mas por isso que eu botei com aqui, né? Para a gente saber que é com esse aqui, pode ser com outros aí que venha a aparecer também. Bom, o que é IPFS? Então, é um sistema de arquivo interplanetário, tá? É chamado assim. É um sistema distribuído para armazenamento e consulta de arquivos. Basicamente, não mudou nada aqui em relação ao Web 2.2. A ideia é a mesma. Então, está aqui, ó, a mesma ideia de armazenar e consultar arquivos, como é praticado na Web 2.2, contudo, com algumas diferenças importantes. Essas diferenças importantes que eu chamei a atenção aqui foi distribuição do arquivo, endereçamento por conteúdo. Veja que na Web 2.2 a gente fazia esse endereçamento por recurso. A gente botava um caminho até chegar naquele recurso que era o arquivo que você quer solicitar. Aqui o endereçamento é por conteúdo. A gente vai entender como aqui. E para variar, como tudo dentro dos projetos criptativos, a gente vai ter o famoso hash. Tá? Então, vamos chegar nele também. Mas o distribuído aqui também a gente vai comentar aqui agora, a parte distribuída. Então, como a gente vê aqui, temos duas imagens, e aqui, pensando aqui na web 2, e aqui na web 3. Então, na web 2 a gente tem aquele modelo, como eu comentei com vocês, que é o modelo cliente-servidor. Quando a gente olha aqui, a gente tem um servidor, tem os clientes. Os clientes são os computadores aqui que vão fazer as consultas. Então, nesse modelo aqui, você nunca vai ser um servidor, você vai ser sempre o cliente, você sempre vai consultar. Você quer consultar um arquivo que está lá dentro do servidor. Então, você vai consultar e ele vai te dar a resposta. Esse é o modelo cliente-servidor da Web 2.2, clássico aí. Quando a gente já parte para a Web 3.0, a gente já tem um outro modelo, que pode ser também chamado cliente-servidor, cliente-servidor-cliente. Na verdade, é traduzido aqui por peer-to-peer. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai ser servidor, você vai ser cliente ao mesmo tempo. Então, por isso que chama de peer-to-peer, para a par, modelo para a par, que é basicamente isso aqui. Você tem, por exemplo, você tem esse arquivo aqui na sua máquina e uma outra pessoa quer consultar ele, um outro computador quer consultar. Ele vai vir aqui consultar você. Então, nesse momento aqui, esse computador aqui é cliente. E esse computador aqui é servidor, porque ele está servindo o arquivo para o outro. Contudo, se esse computador ele quiser consultar um outro arquivo de outro computador, vamos imaginar que tem um outro arquivo aqui, um arquivo 1 aqui, ele quiser consultar um outro arquivo, aí nesse momento aqui ele vai ser cliente e o computador que tem o arquivo que ele quer vai ser o servidor. Então você fica alternando entre servidor e cliente, você faz esses dois papéis, o que é bem interessante. Então, assim, quando a gente olha os modelos, a gente vê que esse modelo aqui, ele é muito mais resiliente a ataques, porque se você quiser tirar esse arquivo online, você vai ter que atacar esse computador, vai ter que atacar esse computador e vai ter que atacar esse computador. Vai ter que atacar 3 computadores no mínimo ali, como está mostrando a imagem aqui, mas poderia ser mais, obviamente. Agora, se você quiser atacar esse arquivo aqui, quiser atacar esse servidor, você tem só um ponto de falha. Então, a gente vê que o sistema distribuído, que é esse modelo aqui, inclusive a gente tem vídeos aqui no canal explicando mais sobre o modelo descentralizado, distribuído, que tem muito a ver com isso aqui, a gente vê que ele é muito mais resiliente a ataques, resiliente a ataques de hack, ataque de censura. Então, é um dos pontos aí importantes aí do IPFS aí. Pessoal, a gente observa que o modelo distribuído, que é esse modelo aqui, que todo mundo se conecta com todo mundo, ele é muito mais resiliente a ataques do que o modelo centralizado, que é esse modelo aqui, o cliente-servidor. Isso é uma das vantagens do IPFS, tá? Então, a gente começa a observar aqui algumas características importantes. Isso aqui é parecido, para quem conhece, é parecido com Torrent, tá? É parecido com Torrent. Tem algumas nuances também de diferença, tá? Mas é um outro protocolo também, é o Torrent, BitTorrent, que faz também essa distribuição de arquivo, mas tem outros detalhes por trás. E a gente também tem vídeo no canal explicando sobre o que é distribuição, o que é centralização e descentralização. No caso aqui, a gente está olhando um sistema distribuído. Aqui temos um sistema totalmente distribuído, porque
É o peer-to-peer, né? Cada um consegue conversar com o outro, então você tem um sistema totalmente distribuído. Aqui a gente tem um modelo extremamente centralizado, porque só um ponto central. E a gente tem um modelo intermediário entre esses dois, que é o modelo descentralizado, e são termos aí comuns dentro dos projetos criptoativos, que tem a ver também com a descentralização de blockchains, tem a ver com todo esse arcabouço tecnológico aí que a gente vem, vamos dizer assim, se infiltrando aí dentro dos projetos criptativos. A ideia é a mesma, tá? Então, se tem alguma dúvida sobre sistema distribuído, assiste nosso vídeo aí no canal também, que acho que vai ficar bem mais claro aqui essa ideia. Bom, e aqui o seed, que é o endereçamento baseado em conteúdo. Então, esse é um modelo bem interessante de você buscar um dado na rede, vai ser através do seed, vou mostrar como é que é isso aqui. Bom, no IPFS, cada arquivo é endereçado por um hash criptográfico aí, que a gente também, inclusive, tem vídeo no canal, e os hashes eles são usados dentro das blockchains e tal, mas o hash tem várias funções, né? Ele pode ser usado em vários modelos diferentes. E aqui como é que funciona? Basicamente, você tem um arquivo que você quer colocar aí na rede, você vai lá, tira um hash dele, vai ser gerado um hash, o hash é uma impressão digital do arquivo, e esse hash ele vai compor no caminho do IPFS, no caso ali da Web 2.2 é o URL, vai compor aquele caminho e você vai conseguir achar ele na rede, basicamente através do hash, justamente porque cada arquivo ou um conjunto de arquivo ele tem um hash único para representar ele, uma impressão digital. Basicamente isso. Então é isso, é um hash criptografado do seu conteúdo, do arquivo, ou seja, é um identificador do conteúdo, ou CID, como é chamado. Bom, o CID é uma longa sequência de letras e números exclusiva desse arquivo. Foi o que eu falei, a impressão digital do arquivo é o hash, tá? Comentando também, né, que se você tem um arquivo dentro da rede do IPFS e você muda esse arquivo de alguma maneira, mesmo que seja um único bit, bom, o arquivo produzirá um CID diferente. Ou seja, se você mudou o arquivo, o hash daquele arquivo ou daquele conjunto de arquivo vai ser mudado e o link para aquele conjunto de arquivo ou arquivo também vai ser mudado. Então, você vai ter dois links agora diferentes. Um link para o arquivo anterior e um link para esse novo arquivo que foi modificado. Então, não sei se vocês conseguem captar aí as nuances, mas isso é muito importante. Isso aí você previne até, inclusive, fraudes, tá? É bem importante essa característica que é conhecida aqui ó, como imutabilidade, tá? Bom, vamos seguir que eu acho que vai ficar mais claro para frente aqui. O mesmo conteúdo iguais adicionado em dois nós são os pares ali, são os computadores, né? Em diferentes produzirá o mesmo CID. Eu imagino que você tem uma imagem, eu tenho uma imagem no meu computador e você tem uma aí. E a gente sobe ao mesmo tempo o IPFS. Pode ser em tempos diferentes, não tem problema. Quando você subir para o IPFS, ele vai olhar e vai falar assim, cara, esse arquivo tem um hash X. Esse outro arquivo que outra pessoa subiu tem um hash X. Então, o CID vai ser igual. Independente de você ter carregado no seu ou ter carregado no meio, o CID vai ser o mesmo, porque se os arquivos são exatamente o mesmo arquivo, ele vai ter o mesmo hash. Se ele tem o mesmo hash, ele vai ter o mesmo CID, que é o caminho para esse arquivo dentro da rede do IPFS. Bom, o único CID pode representar um único arquivo ou uma pasta de arquivo. Foi o que eu comentei. Você pode tirar um hash ali de um arquivo ou de um conjunto de arquivo, como é o caso aqui de um site estático. O site estático é um site que você não tem interação com o site. Você simplesmente chega lá no site e vê o que está escrito lá e lê. Basicamente é isso. Você não tem interação com o site, mas dentro daquele site tem vários arquivos. É uma pasta com vários arquivos. E aí você pode tirar um hash dessa pasta aqui e disponibilizá-la no IPFS. Bom, aqui só mostrando um pouco mais aqui, quando a gente tem essa estrutura peer-to-peer do IPFS, e você tem dois arquivos aqui, ó. Vamos supor que você tem dois arquivos aqui. Você tem um arquivo aqui, você iniciou, né? Você na sua máquina, você criou esse arquivo aqui, ó. Beleza, aí você distribui na rede. Esse arquivo foi para cá, para outro computador. Beleza. Aí você, por algum motivo, você mudou esse arquivo. Você criou um arquivo lá, um arquivo 2 lá. Cara, ele vai gerar um outro seed. É isso aqui que está basicamente mostrando a imagem também. Ele vai gerar um outro seed. Inicialmente aqui o seed era esse do arquivo aqui, ó, vermelho. Era esse seed aqui. Basicamente aqui está o hash do arquivo. E aqui, quando é o arquivo azulzinho, que foi mudado de alguma maneira, é o outro seed, tá?
Em tese aqui, o cara compartilhou esse arquivo, foi para esse computador aqui, ele apagou no dele, né? Vamos imaginar isso, que ele apagou no dele aqui, mas ele compartilhou de alguma maneira. Então, você vai ter dois arquivos na rede, um com um seed e outro com outro seed. Então, se ele fez alguma fraude, mudou alguma coisa, você vai ter esses dois arquivos na rede guardados de modo diferente, com seeds diferentes. E aí não vai ter como também ele falar, ó, esse arquivo não era meu, ou, ou tentar apagar de outro computador, porque se ele quiser apagar de outro computador, ele vai ter que ir lá e tentar tirar esse computador do ar, tentar tirar esse computador do ar, tentar tirar esse aqui do ar. Então, assim, é interessante. O sistema IPFS é interessante, inclusive, para fraude, como eu já comentei. Tem outras usabilidades, obviamente. E aqui, só uma ideia de como funciona, tá? Você vê que tem várias tecnologias aqui por trás do IPFS, inclusive o DHT, que é a tabela de hash distribuída, que é como ele faz esse compartilhamento aqui anterior. No meio aqui da história, que resumidamente você vai ter um DHT aqui no meio que faz essa gestão desses arquivos, de quem pode consultar com quem. Ele meio que endereça, né, esse computador. Se o computador X, esse computador tem um arquivo, tem esse arquivo e esse computador aqui, ó, você quer consultar nele, essa DHT ele te ajuda a encontrar esse outro computador aqui para poder fazer essa consulta. Então, assim, você vê que são várias tecnologias por trás, tá? Mas o mais importante aqui que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você tem lá um arquivo, que tem um gato aqui com. Essa imagem está muito boa, mas um gato com uma borboleta aqui no nariz aqui. Essa é uma foto, né? O que o IPFS faz, né? Para poder distribuir o seu arquivo de forma que ele seja mais descentralizado ainda do que como a gente tinha visto. Ele simplesmente quebra o arquivo em 3 pedaços. E aí, desses 3 pedaços, ele gera o hash desses 3 pedaços. Tá? Isso aqui é o hash, a identificação. E ainda, para facilitar, ele faz uma conversão, tá? Ele converte aqui para a base 58, que é uma maneira de você converter esse hash aqui, na base 58, e vai transformar nisso aqui, ó. Você pega esse hash aqui, joga na base 58 e vai converter ele num texto menor, porque o hash aqui são muitos caracteres, aí você com essa base 58 aqui, é uma maneira de você representar números dentro de computadores, é diferente, que você vai simplificar esse hash, vai gerar vamos chamar assim, entre aspas, de hash também. Mas não é basicamente o hash, é só uma representação. E aqui eu só botei uns exemplos, né? Se fosse base 10, que é o que a gente usa, que seria, por exemplo, 999, seria representado como 999, o que a gente usa aí diariamente na matemática. Se fosse base 16, aí você já teria uma outra representação desse 999 aqui. E aqui, do 58, esse 999, você já vê que já diminui um caractere aqui, ó. Joga 3 caracteres aqui e consegue representar esses 4 caracteres aqui. Então, essa que é a ideia, você reduzir esse hash para um termo menor para ficar fácil de consulta ou de digitação. Beleza, feito isso, ele faz aqui o que ele chama de base seed, que é um gráfico acíclico direcionado, que basicamente ele chama de árvore Merkle. E a gente tem um vídeo também explicando sobre a árvore Merkle, usado dentro dos projetos lá de blockchain e tal. Mas aqui a gente vê que tem outra funcionalidade. Basicamente, você pega esse arquivo, junta esses 3 pedaços para construir um único, entre aspas, ali, em um único hash. E a partir desse hash aqui, você consegue fazer verificações de autenticidade no arquivo. Basta que você entre com esses hashes aqui, se quiser fazer uma consulta, né, por acaso. Você entra com esses hashes aqui, que são os pedaços desse arquivo, e confere. É igual a esse aqui? Ah, é igual. Então, você sabe que você tem na sua mão um arquivo que é original, que é verdadeiro, porque você fez essa consulta. O hash não deixa mentir, né? Você tem uma impressão digital do arquivo. Inclusive, tem outro vídeo também, tá, pessoal? Você vê que engloba bastante conceitos aqui, mas a gente tem outro vídeo também explicando hash, e lá eu explico como é que você poderia fazer essa consulta de arquivo. Eu faço uma simulação lá, como se estivesse baixando um arquivo de internet, usando hash para fazer essa verificação desse arquivo, para mostrar que esse arquivo não foi corrompido durante esse trânsito aí dentro da internet. Então, assim, é um assunto complexo, não é simples, mas a ideia, no final das contas, é você ter um sistema descentralizado onde você consegue buscar arquivos livres de censura. Aqui é só um exemplo, tá? Aí aqui dentro do Brave é um navegador, para quem não conhece, é basicamente ali o desenvolvedor, os principais desenvolvedores ali do Firefox, saiu do Firefox e começou a construir o Brave.
Aí o Brave ele já está dando suporte a IPFS, tá? Aí eu botei um arquivo de exemplo aqui, eu posso botar nos comentários dos vídeos para vocês poderem consultar também, mas aí vocês vão ter que ter instalado o Brave ou vão ter que procurar um gateway, um outro sistema que ajuda você a procurar o IPFS. Mas basicamente, se tiver o Brave instalado, você jogou esse link aqui, ó, você vai ver que você vai consultar o mesmo arquivo que eu estou consultando aqui, ó, tá? Isso aqui é um arquivo, inclusive falando sobre IPFS também, e você vê que ele tem um hash aqui, ó, o seed. E basicamente é o seed, que é o nome do arquivo, a impressão digital do arquivo, e o protocolo, ó, o caminho dele. Já não é mais aquele caminho complicado que era antes da URL. Só que aqui tem um ponto interessante, né? Que os arquivos dentro do IPFS, eles são basicamente estáticos. Eu acho que eu explico na frente aqui em outro slide, mas basicamente os arquivos estáticos são arquivos que você não consegue interagir. E a parte dinâmica, que é a parte que você consegue interagir, ainda está sendo desenvolvida em IPFS. Isso, quando a gente compara com a Web 2.0, a Web 2.0 ela tem tanto a parte estática como a parte dinâmica, que vem essa evolução toda que você consegue. Hoje você consegue criar software dentro da web, né? Então você tem essa interação mais forte. Então, assim, o IPFS, ele é hoje como se fosse a internet lá de 2005, quando a gente tinha só arquivos estáticos, que não conseguia interagir com o site. Então, hoje o IPFS está nesse dilema. Está sendo desenvolvido, tá? Tem várias tecnologias sendo desenvolvidas, mas ainda tem essa parte estática aí. E a gente vai ver aqui, justamente aqui nas diferenças entre o Web 2 e o Web 3 aqui com IPFS e HTTP. Então, qual que é a diferença aí, comparando a IPFS aí com a Web 2 aqui usando HTTP? Bom, com IPFS a internet é mais resiliente. Não tem servidor central e é de forma distribuída, como a gente comentou lá. Então é mais resistente a ataques, por exemplo, né? É mais segura no quesito de censura e mais resistente a ataque, como eu comentei. É uma internet mais rápida, em tese, tá? Isso aqui vai depender da usabilidade das pessoas. Então, em tese também é que ele busca o dado do servidor mais próximo. Você tem vários nós ali, eu não vou precisar buscar no nó mais longe, eu vou no mais próximo ali que tem informação perto de mim e eu vou trazer isso aqui para o cliente. Os links para o arquivo são montados a partir de um hash, uma impressão digital do próprio arquivo. Então, é aquilo que eu falei, é questão de fake news, tem outras usabilidades para isso aqui. Então, você tem uma impressão digital do arquivo, se ele mudar, vai mudar o link, e aí você vai saber que aquele arquivo já não é original. Você vai saber disso. Caso exista alteração no arquivo, haverá, consequentemente, alteração no link, foi o que eu comentei. Consistência de dados. A partir da divulgação dos dados, ele fica na rede e não pode ser alterado, bastando que exista pelo menos um par ali, né, um peer, para poder fazer essa troca de dados. Você jogou lá alguma informação na rede, ele foi usado por outro navegador, por outro nó, aí a partir daquele momento você já não consegue mais tirar da rede, tá? Isso é importante. A não ser se aquele outro nó saia da rede e apague o arquivo, aí o arquivo foi de fato deletado da rede como um todo. Bom, em caso de uso, evita, como eu comentei algumas vezes, evita feed news, sites com mudanças e tendências, guarda descentralizadas de NFT. Isso aqui tem sido bastante usado dentro dos projetos criptativos, que muitas pessoas acreditam até que o NFT é guardado dentro da blockchain. Não é. Ele é guardado fora da blockchain. E aí você faz dessa maneira descentralizada com IPFS, tá? Só que aí tem um outro detalhe, que tem que ter os fixadores, que aí você tem empresas como Pinata, tem a Cluster também, que está fazendo isso também. Simplesmente a fixação é simplesmente garantir que exista pelo menos um nó com aquele arquivo dentro do IPFS. Essa é a fixação que eles chamam, para poder se garantir que aquele NFT ele nunca vai ser deletado. E qual que é a desvantagem aqui do IPFS? Não tem só vantagem, tem desvantagem também, claro. A utilização de arquivos estáticos, aquilo que eu comentei dos sites, eles não conseguem ainda, de modo efetivo, ou facilitar para o desenvolvedor você construir sites dinâmicos, né, ou arquivos dinâmicos. Isso tem essa dificuldade ainda, mas está sendo desenvolvida aí, né, a parte dinâmica já tem um protocolo aqui de IPNS,
Já tem bibliotecas aí focado nisso, e biblioteca aqui em JavaScript para você poder ajudar nesse desenvolvimento. Você tem a necessidade nossa, tá? Então, você vai ter que ter vários peers ali com o dado que você quer buscar. Ele tem que estar na rede. E aí vem o problema do incentivo. Para esse dado estar na rede, você pode simplesmente ter o dado na rede que você está usando naquele momento, ou simplesmente você teria um sistema que você ganhasse alguma coisa por manter aqueles dados. Então, aí você começa a olhar aqui, já começa a observar a Filecoin. A Filecoin funciona desse jeito. Ela guarda ali arquivos e você tem esse incentivo. Então, assim, um outro problema do IPFS é justamente a falta de incentivo de manter arquivo. Porque você só vai manter arquivo no seu computador se tiver alguma vantagem para você, assim, em tese. Ou você baixou naquele momento, o dado está ali no seu computador que você estava usando e aquele ali vai ser compartilhado com outras pessoas. Mas arquivos que tenham pouco uso, a tendência é que ele morra dentro da rede. Então, tem esse problema aí dentro do IPFS. Bom, pessoal, a ideia do IPFS era essa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, vocês podem entrar no nosso canal também, da Fundamento Cripto, lá no Telegram, tirar dúvidas com a gente lá, ou deixar aqui nos comentários aqui, que eu tento responder de forma mais clara. Eu sei que o assunto é bem complexo, eu tentei mastigar o máximo possível aí, mas caso tenha ficado dúvida, solicito a vocês deixar no comentário aí. No mais, muito obrigado por assistir esse vídeo aí e abraço, até o próximo. Valeu!